25ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tem shows virtuais de Glória Groove e Pablo Vittar e discussões sobre epidemia de HIV. Pelo segundo ano seguido, evento foi virtual por conta da pandemia de Covid-19, além de shows, discussões sobre o estigma e o preconceito relacionados ao HIV e à AIDS também marcaram a edição. A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo realizou, neste domingo 6, sua 25ª edição, a segunda com uma programação inteiramente virtual por conta da pandemia de Covid-19. O evento foi aberto ao som de O Tempo Não Para, de Cazuza, que contou com a interpretação da cantora Maria Gadu. As apresentações musicais seguiram com a participação de Sandra de Sá, Major, Lia Clark, Matheus Carrilho, Pepita, Glória Groove e Pablo Vittar. Ao longo das 8 horas de programação, especialistas e influenciadores digitais falaram sobre o tema HIV, AIDS, Ame Mais, Cuide Mais, Viva Mais. Neste ano, o primeiro caso de AIDS diagnosticado no Brasil completa 40 anos, mas o assunto ainda é considerado um estigma dentro da comunidade LGBT+. O evento foi conduzido por Lorelai Fox, Nathalie Neri, Bielo e Alberto Pereira Júnior, que foram acompanhados virtualmente por outras personalidades conhecidas pelo público da Parada de São Paulo, como Spartacus, Mandy Candy, Lucas Raniel, Lui Ponto, Jean Luca, Taka e Linda Quebrada. Já o casal de influenciadores digitais Eduardo Camargo e Felipe Oliveira, do canal Diva Depressão, ficou responsável por interagir com o público, que participou do evento por meio das redes sociais. A hashtag #ParadaspAoVivo chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do mundo no Twitter. Segundo a APO-LGBT, São Paulo, associação responsável pela organização da Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo, os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades de saúde foram respeitados e os artistas que compareceram ao local da gravação foram todos testados para a Covid-19. Este é o segundo ano consecutivo em que não ocorre o famoso desfile de trios elétricos pela Avenida Paulista e pela Rua da Consolação. Em 2020, a celebração, que ocorreria em junho, foi adiada para o segundo semestre por causa da pandemia, mas acabou sendo realizada somente pela internet. As transmissões ao vivo chegaram a 11 milhões de visualizações. Segundo a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, APO-LGBT, São Paulo, o intuito de adaptar o formato do evento ao contexto atual é promover um momento de celebração da vida e do amor em meio à pandemia. Já a escolha do tema deste ano tem como objetivo combater o estigma e o preconceito relacionados ao HIV, sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, e a AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, em inglês doença provocada pelo vírus. Em 2021, o primeiro caso de AIDS diagnosticado em território brasileiro completa 40 anos. Neste período, houve um enorme avanço nas formas de prevenção contra a infecção pelo HIV e nos tratamentos existentes, além de um salto na qualidade de vida das pessoas soropositivas. Atualmente, o Ministério da Saúde estima que, no Brasil, vivem 920 mil pessoas soropositivas para o HIV, ou seja, que já foram infectadas pelo vírus. Nos últimos anos, os dados de boletins epidemiológicos do Ministério mostram um aumento expressivo no número de casos, principalmente entre adolescentes e jovens. A gente vê que, quando fala de HIV para um público com mais de 40 anos, o que vem à memória são imagens de diversas figuras públicas que faleceram de AIDS numa época em que a gente não tinha um tratamento tão eficaz quanto a gente tem hoje, explica Miriam Dalben, infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Esse público que está entre 15 e 29 anos não tem muitas lembranças desse HIV que mata, então é uma geração que tem menos medo da doença e que não se importa tanto em pegá-la. Por isso, se cuidam menos, por já saber que a doença tem tratamento, finaliza.
Entre 2010 e 2020, foram diagnosticados 183.169 homens que tiveram exposição ao vírus após terem relação sexual sem proteção, sendo que em 62,8% dos casos os parceiros eram pessoas do mesmo sexo. Para a infectologista Miriam Dalben, este número se deve à falta de políticas públicas e ações de prevenção que tenham um olhar direcionado para este público. O vice-presidente da APO LGBT São Paulo, Renato Viterbo, acredita que o tema foi por muito tempo um dos maiores tabus na comunidade LGBT+, e que ainda existe muito preconceito em torno do assunto. Durante anos, a AIDS foi associada à homossexualidade, chegando até a ser apelidada de peste gay, já que os primeiros relatos da doença, nos Estados Unidos, foram em homens homossexuais que estavam desenvolvendo uma síndrome de imunodeficiência. É importante entender que o HIV e a AIDS não são exclusividade de algumas pessoas ou determinados grupos, é um tema que deve ser abordado com inteligência, empatia e boa vontade por toda a sociedade, porque está presente em diversos recortes sociais, étnico-raciais, religiosos e geográficos, disse Cláudia Regina Garcia, presidente da APO LGBT, São Paulo, mas também é importante tratar o assunto com leveza para podermos amar mais, cuidarmos mais uns dos outros e vivemos mais e melhor, acrescentou. De acordo com Miriam Dalben, casos de transmissão do HIV em atos sexuais entre mulheres são extremamente raros, mas ainda assim é preciso se prevenir contra outras infecções sexualmente transmissíveis e STS. A gente sabe que a população trans, por exemplo, principalmente aquelas pessoas que acabam tendo o sexo como fonte de renda, é um público que está mais vulnerável à exposição ao vírus. Então, a gente precisa de políticas que estudem mais este grupo e que falem abertamente sobre relações sexuais e como essas pessoas devem se prevenir, sem utilizar discursos estigmatizadores. Os reflexos da conexão equivocada entre sexo, orientação sexual e uma IST ainda podem ser percebidos na atualidade. Um estudo realizado com pessoas soropositivas da comunidade LGBT+, pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS, BR, entre abril e agosto de 2019, mostrou que, além da questão da diversidade, a Parada de São Paulo também é símbolo de luta por direitos, principalmente a vida e a liberdade. Em uma decisão histórica tomada em 2019, o Supremo Tribunal Federal, STF, determinou que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais sejam enquadrados no crime de racismo. No mesmo ano, o Grupo Gay da Bahia, ONG brasileira criada na década de 80, com o intuito de defender os direitos de homossexuais no país, divulgou uma pesquisa na qual São Paulo apareceu como o estado em que aconteceram mais mortes violentas de pessoas LGBT+. Em âmbito nacional, a maioria das vítimas foi de homens gays, correspondendo a 52,9% do total. Há anos, o Brasil se mantém na posição de país que mais assassina pessoas transexuais por ano. Em 2020, ocorreu o equivalente a um caso a cada 2 dias, conforme apontam os dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil, ANTRA.